Sen yanında oldukça Ali için her şey daha kolay olacak bence. Asıl senin yanında olman iyi geliyor. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Depois que a Fife dá um tapa em Savcat, Orun vê e percebe que algo está errado, mas não consegue entender a situação. Depois, ele diz que está em choque porque se arrepende do que disse para a mãe, então eu agi assim. A Fife permanece em silêncio sobre a situação. Quando Orun vê que ela está em silêncio, ele diz a Nian que quem quer que tenha feito isso, eu os responsabilizarei e sai da sala. Depois, a Fife começa a pedir contas a Savcat. A Fife sabia sobre Ali até então ela deixou Ali para uma pessoa chamada Susan e deu dinheiro a ela. Quando Orun encontrou a criança, a Fife começou a ficar com muito medo dessa situação. Porque Orun sabe que se descobrir a verdade, nunca mais se perdoará. A Fife fez um cálculo mental e fez isso para esconder Ali do ex-marido de Nian. Finalmente, a Fife diz a Savcat que se ela descobrir que escondi Ali depois de saber sobre o pai de Orun, ela não vai olhar para mim novamente, então encontre aquela enfermeira antes de Orun. Enquanto isso, Orun também procura a enfermeira. Ira, por outro lado, cuida de Ali como se fosse seu próprio filho. Ela o deita na cama e acaricia sua cabeça para dormir. Orun deixou a mansão e foi até ao mestre Yakup. Ela conta a ele tudo o que aconteceu, como sempre. E ele diz que Ali estava vivo até agora, e vou pedir a quem causou isso para prestar contas. Quando Yakup pergunta se Ali está na mansão agora, Orun diz que Ira está com ele. Yakup diz que Ira está olhando para uma criança que ela pensa ser a assassina de sua mãe agora. Orun diz que essa situação me incomoda e me sinto culpado, mas não posso contar a verdade a Ira. Naquela época, Ada também voltou da fazenda para a mansão. Perian conta a Ada o que aconteceu. Perian diz a Ada para não quebrar uma panela sobre a criança. Enquanto isso, Ada mostra a Perian o telefone de Nian, que ela trouxe com ela, dizendo que, desde que aquela criança não seja filha de Orun, não é da minha conta. Em seguida, Perian e Ada procuram um carregador para ligar o telefone. Então eles atendem o telefone, mas as imagens também não estão aqui. É por isso que eles imediatamente traçam um novo plano e começam a procurar o computador de Nian. Orun veio para a mansão do mestre Yakup. Ele vai até Ira e pergunta sobre a condição de Ali. Depois de dar informações sobre o estado de Ira Ali, ele diz que vou fazer um café para você. Orun diz para fazer 2. Estou na varanda. Enquanto Orun e Ira estão na varanda, Ali acorda e olha em volta. Ele se levanta da cama e sai do quarto, e quando Musa o vê, conversa com ele com toda a sua simpatia e diz vamos jogar bola com ele. Ali olha para ele com indiferença. Nessa hora, Orun olha para Ira com atenção e diz que não falou nada depois que eu saí. Ira não falava, sua mente estava sempre na casa da avó onde ela ficava. Seu mundo mudou em um dia, ela diz. Essa mudança não é fácil para uma criança dessa idade. Quando Orun ouve isso, ele diz, que tipo de vida você desejaria se tudo isso não existisse? Quando Ira diz que nunca pensou nisso, Orun diz que você deveria pensar também. Naquela hora, Musa chega e diz que Ali acordou. Orun e Ira vão para Ali. Orun e Ira tenta falar com ele, mas Ali não fala com eles de forma alguma, ele apenas senta na cama. Logo quando Orun está saindo, ele pensa no que Ira disse sobre Ali, senta ao lado de Ali e pergunta se você quer conhecer sua mãe, estende a mão para ele e diz vamos. Embora Ali não reaja a princípio, ele vai ao quarto de Orun. Orun diz a Ali que este é o meu escritório e olha para a fotografia de Nian em pé sobre a mesa. Quando Orun olha a foto com emoção, Ira também fica triste e não consegue conter as lágrimas. Depois, você mostrou a foto para Orun Ali, esta é a sua mãe, meu irmão e até meu irmão gêmeo.
Nós nascemos ao mesmo tempo. Sua mãe era uma pessoa muito especial. A perda dela deixou todos nós muito tristes. Não conseguíamos nos acostumar. Éramos tudo um para o outro, disse ela, entregando a foto para Ali e dizendo que se você quiser pode ficar isto. Enquanto isso, Ira também sofre de culpa por pensar que causou a morte de Nian. Naquela hora, Eda liga para Gulnur e pergunta onde está o computador de Nian. E ela diz que não sei a princípio, mas Eda diz que se você contar a ela onde está o computador, eu te darei meus brincos. Gulnur diz a Eda que há um compartimento secreto no escritório de Orun. Acho que pode estar lá. Ao ouvir isso, Eda vai até o escritório de Orun e, quando ela está prestes a entrar, Orun e Ira saem da sala. Quando Eda os vê, ela imediatamente inventa uma desculpa e diz que vim para encontrar Ali. Mas quando Ali vê Eda, ele foge dela e se esconde atrás de Ira. Quando Ira vê que Ali está com medo, ela o leva para o quarto e o coloca na cama. Então Orun vem até ele. Ira pergunta a Orun se eu dormir ao lado de Ali hoje. Talvez ele acorde na primeira noite e fique com medo. Ao ouvir isso, Orun diz que Ali tem muita sorte, sorri para Ira e sai da sala. Pela manhã, Eda entra no escritório de Orun, pega o computador de Nian no compartimento secreto e começa a procurar o vídeo. Então ele encontra o vídeo e começa a assisti-lo. Então aqui está onde ele diz que a prova de que Ra é o assassino. Nesse momento, Orun vai entrar na sala de estudos, mas pensa em Ali e vai para seu quarto. Quando ele entra, ele vê Ira e Ali dormindo. Ele olha para eles e fica feliz. Ele se senta na cama e acaricia a cabeça de Ali, enquanto Ira coloca a mão na mão de Orun durante o sono. Assim que Orun pega sua mão, Ira acorda e começa a olhar para ele. Todos gostamos de vê-los felizes assim, mas o mais importante neste momento é que a Eda veja o vídeo. Veremos o que farão por ela. Ele deixou o maravilhoso Kenan e depois voltou para o escritório. O objetivo de Griat é pegar Kenan. É por isso que ele quer manter o maravilhoso Merin longe de Kenan. Ele sempre fica ao lado de Kenan e constantemente o oferece para ir a algum lugar. Não importa o quanto isso incomode Merin, ela não pode dizer nada. Enquanto Kenan está sentado no escritório, um menino da vizinhança grita com ele e diz que meu irmão está com uma crise de asma. Você vem? Enquanto Kenan estava saindo do escritório, ele disse, estávamos perdendo uma crise por causa dessa situação, disse ele. Quando Merin ouve isso, ela vai para a cozinha. Mas estou feliz com Kenan ligando para seu amigo no telefone. Ele diz que há Merin e Sebnien no escritório, como a irmã de Kenan. Quando Merin ouve isso, ela não sabe o que fazer com a raiva. Ele sempre pensa sobre o que ele disse. Ao perceber isso, ele diz, você pode sair sendo o chefe, eu direi a Kenan. Apenas quando Merin vai responder asperamente, Kenan vem e fica em silêncio. Depois disso, Merin termina seu trabalho e sai do escritório. Kenan vem atrás dele e lhe dá o chale que ele esqueceu. Quando as mãos de Merin estão cheias de pastas, Kenan envolve o chale em volta do pescoço de Merin e diz calafrios. Quando Merin vai para casa, ela abraça o chale que Kenan lhe deu e pensa em Kenan. Kenan também pensa em Merin no escritório. Não entendo porque eles ficam longe um do outro quando pensam tanto um no outro e até se amam tanto. Pela manhã, ele chegou ao escritório com toda a sua atenção. Assim que ele chega, ele pergunta a Sebnien sobre Kenan. Sebnien também está dormindo. Ela diz, vou ao forno comprar um bagel quente. Depois que Sebnien sai do escritório, Wonder espera a chegada de Merin. Olhando pela janela e, ao vê-la, diz, vamos ver se você gosta da minha surpresa pela manhã. Então, quando Merin entra, ela finge sair do quarto de Kenan. Quando Merin vê isso, seus olhos se enchem de lágrimas, e Kenan sai da sala enquanto olha para Griat sem saber o que dizer. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!